Fala aí, galera. Aqui é o Cidadão X. Cara, não tem como fugir desse assunto, né, de coronavírus. Porque tem muitos aspectos a observar aqui com vocês e comentar também. Por exemplo, quem acompanha meu canal sabe muito bem que eu gosto muito do tema conspirações. Desde o início do canal. Sempre tive a minha linha de raciocínio, sempre seguindo as minhas convicções. Por isso, às vezes, a galera confunde, dizendo que você tenta ser imparcial. Não, eu tento ser realista. Eu sou parcial, sim, com as minhas convicções, com as causas que eu acredito. Então eu passo muito tempo observando tudo o que acontece no mundo, que eu acho que pode ser, de alguma forma, parte de alguma conspiração, parte de algum movimento controlado, oculto, com objetivos ocultos a serem alcançados. Então eu fico muito tempo observando o que está acontecendo, fico tentando entender, fico tentando desvendar, muitas vezes até junto com vocês aqui, as coisas que acontecem. Fico filtrando, o que é útil, o que não é, o que é mentira, o que é bobagem. Às vezes até as mentiras são úteis para você entender o porquê os caras estão mentindo, o que eles estão querendo esconder. Então toma um pouco de tempo, exige um pouco de dedicação, de atenção, certo? Só que a respeito do coronavírus eu estou vendo muita bobagem, cara. E é normal. Dentro desse quadro aí de desinformação, de fake news, de gente querendo explorar, a questão sensacionalista ou distorcer a notícia em seu favor, isso é o que mais existe nesse momento. Já que a velocidade e a tecnologia de comunicação favoreceu qualquer um vir aqui e falar que tem propriedade, para comentar um determinado assunto que às vezes ele não tem. E muitas vezes ele é irresponsável nos seus comentários. Então, sobre essa pandemia de coronavírus agora, eu já cheguei a comentar com vocês em vídeos anteriores sobre as minhas desconfianças, sobre as reais intenções por trás disso, sobre se esse vírus não foi alterado geneticamente, artificialmente, por interesses obscuros, se não está sendo usado como arma, e para mim é claro e é evidente isso. O problema é você identificar direito quem está com essa arma, a favor de quem essa arma foi utilizada. É complicado, é um assunto delicado que você não pode abordar usando só o calor da sua paixão, porque você pensa do lado direito, ou porque você pensa do lado esquerdo. Tem que usar o raciocínio, cara. Quando se trata de conspirações, eu sempre sigo uma certa linha padrão para fazer as minhas observações. Ação, reação e consequência. E a partir daí, quem agiu, quem reagiu e quais foram as consequências aparentes e ocultas, mesmo que sejam reais, no momentâneas ou que sejam futuras, tudo isso aí faz parte da sua análise, ou pelo menos deve fazer. Então eu vejo muita gente nesse momento falando que não dá para você confiar nas autoridades, assim como não dá para confiar também no youtuber, ou no político vagabundinho, ou no cara querendo se aparecer nas redes sociais. Todo mundo falando e explorando o mesmo assunto. Então não dá para confiar nas autoridades. Eu sempre desconfio do que as autoridades estão falando, divulgando, repassando para a gente. É uma desconfiança saudável até para manter você, digamos que, pelo menos limpo, um pouco mais puro, não contaminado por eles. Não guiado, controlado por eles o tempo todo. É quase impossível você fugir das garras, do controle do sistema, mas ainda assim você tem a liberdade para forçar um pouquinho a sua autonomia de interpretação. Então você pode tanto analisar esse caso do coronavírus e essa questão do sensacionalismo a respeito dos números. Muita gente falando que tem, milhares de mortos, milhares de infectados, pânico, caos. Então eles estão levando para cima. Estariam as pessoas interessadas no pânico gerado pelo coronavírus, inflando os números, forçando o pânico artificialmente. Só que do outro lado também você pode pensar, e se essas autoridades, na verdade, não estão inflando para cima para gerar o pânico, e sim para baixo para controlar o pânico? E se as informações que eles repassam para a população, na verdade não estão distorcidas, em outro ângulo, ao reverso? Ao invés de inflar artificialmente para provocar o pânico, a ideia deles fosse, por exemplo, diminuir o pânico, ou controlar o pânico, dizendo que é menos grave do que parece. Como que você vai definir qual lado observar? Em qual teoria acreditar? Se tem um exagero artificial provocado, ou se eles estão falando menos do que realmente está acontecendo? Basta você observar o que eles estão fazendo, não o que eles estão falando.
Observa as autoridades a respeito do coronavírus. Para a questão da população, é útil para eles, no primeiro momento, controlar o pânico, controlar a massa. Então não dá para você chegar e falar para a galera que realmente o vírus mata quem pega. Talvez não seja isso, não é tão letal assim, mas tem lá o seu índice de letalidade e um grande índice de contágio, o que potencializa a letalidade, porque quanto mais pessoas pegam o vírus, maior o número de pessoas que vão acabar morrendo. Ainda que seja ali entre 5% e 10%, se atingir milhares de pessoas, vamos ter milhares de mortos. Entende isso? Observa você, sozinho, sem precisar de influência de ninguém, como está o comportamento das autoridades. O que eles estão fazendo nesse momento? Diferente do que eles estão falando, que contrasta muito. É uma coisa bem diferente uma da outra. Uma está em um nível e outra está em outro. Falar é uma coisa, falar que é sob controle é uma coisa. Agir como se estivesse sob controle ou agir como se nada estivesse controlado é diferente, dá para você perceber. Nesse momento você vê as grandes autoridades do mundo meio que em pânico, meio descontroladas, meio sem saber o que fazer, cada um tem uma atitude e dentro das situações, das circunstâncias, tem medidas até extremas para tentar controlar não só o pânico, como também o contágio, a contaminação real, a praga. Será que você percebeu isso? Não é à toa que todos os países do mundo resolvem emitir alertas de emergência a respeito de uma pandemia. Não foi à toa que a Organização Mundial de Saúde chegou à conclusão e reconheceu que o estado é de alerta e é uma pandemia, não é mais um surto controlado ou pequenas epidemias localizadas, é uma pandemia, ou seja, é algo global, é uma ameaça global. Então não foi à toa. Não é à toa que você pega nações independentes umas das outras, apesar de terem um relacionamento, questões econômicas, questões diplomáticas, estão fechando as suas fronteiras para tentar controlar pelo menos a sua própria população, controlando seus espaços aéreos de maneira rigorosa e rígida, impedindo pessoas de adentrarem ou saírem, inclusive das suas casas, emitindo uma quarentena, cancelando shows, cancelando eventos esportivos, onde tiver algum tipo de aglomeração, tudo que possa gerar um ponto de contágio mais facilitado para o vírus, eles estão tentando impedir, então estão forçando uma quarentena da população, para que a população fique isolada realmente em casa. É uma lei marcial disfarçada que está sendo implantada na maioria dos países, inclusive com o uso de repressão policial para controlar a liberdade das pessoas. Então você percebe que as autoridades elas não estão agindo como se fosse algo artificialmente provocado, como se não fosse nada demais. Elas estão agindo como se fosse algo muito mais grave do que eles passam para a gente. Concorda comigo ou não? O que eu vejo mais hoje, principalmente nas redes sociais, dos entendidos do assunto, tentando distorcer em torno de uma ideologia, às vezes burra, é a galera falando sobre sensacionalismo e dizendo que, olha, é um exagero que a mídia está fazendo com a população, está prejudicando, está forçando artificialmente esse pânico para beneficiar algum tipo de vilão oculto. Que parece que não é tão oculto assim. Parece que o seu Zé da Vila da Quitanda, bolsominion de 54 anos, já descobriu o que está acontecendo. O youtuber Reacinha também já falou para você o que está acontecendo. O digital influencer nas redes sociais já gravou um vídeo e explicou tudo para você, o que realmente aconteceu por trás do coronavírus. Basicamente você escuta os caras falando que é uma conspiração vinda da China. Que a China desenvolveu esse vírus artificialmente e criou essa pandemia também artificialmente, intencionalmente, para derrubar as economias mundiais e se beneficiar com isso. Faz até sentido, né? Olha só, você cria uma arma biológica, uma arma letal como um vírus, gera um pânico dentro da sociedade, isso afeta os mercados entram em crise e você fica bem, já que você está controlando o sistema. Faz sentido para você? Então, basicamente, essa corrente acredita numa conspiração comunista para controlar o mundo. Olha, eles estão derretendo as bolsas de valores para poder controlar. Estão derrubando o valor das ações para poder comprar. Parece que a China está bem estrategicamente posicionada nesse momento. Cara, faz sentido para você? Ou você só acha que alguém falou isso e está certo? Deve ter algum tipo de sentido, porque a China é comunista, é uma espécie de oposição aos Estados Unidos, e vocês são paga-pau putinha dos americanos, como é o seu presidente, então tem que fazer algum sentido isso. A China é culpada. Tem até aquele programa de desinformação caro que eu já avisei para vocês, tentando criar um ódio
xenofóbico contra os chineses, dizendo que eles são culpados de comer os morcegos, que eles comem cachorrinho, que eles comem criancinha. É basicamente isso, é um castigo de Deus e tal, mas eles são tão vilões, são tão malévolos que eles criaram essa conspiração para controlar o mundo, olha só. Aí eu fico pensando, podia até fazer sentido. Eu acredito no mundo das conspirações. Eu sei que a elite trabalha nos bastidores para tentar cada vez adquirir mais poder, concentrar maior poder, e isso é muitas vezes refletido em questões de dinheiro. Correto? Então a China fez isso. Cara, vê se faz sentido para você. A China tem todo um investimento para desenvolver esse vírus, para fazer essa armação toda, para criar uma pandemia, com esse índice de contágio e até esse índice de letalidade, e ao invés de atacar o seu inimigo, como por exemplo, colocar esse vírus para ser disseminado dentro do coração dos Estados Unidos e afetar a economia norte-americana, já que os dois são inimigos, então a China poderia desenvolver esse vírus e de alguma forma, como a gente já viu em seriados, em filmes, em ficção, colocar uma espécie de ataque híbrido, um ataque biológico contra os Estados Unidos, soltando esse vírus lá e derrubando a economia norte-americana, criando o caos lá. E aí eles assumiriam o poder, o controle do mundo. Por que ela não fez isso? Porque, pelo que eu entendi, e você também deve saber, o surto começou dentro da própria China. Então, qual o sentido disso? Você investe tanta grana para desenvolver um vírus, uma arma biológica perfeita, dentro da sua estratégia de dominar o mundo, e ao invés de você atirar contra o seu inimigo, você atira no seu próprio pé? Ou quem sabe, no caso chinês, próximo da sua cabeça, porque foi praticamente um suicídio que a China cometeu se ela está por trás desse movimento. A China é um mercado de exportação. É assim que ela domina o mundo, exportando e ganhando dinheiro. A gente vai comprando deles, a gente ajuda eles a ficarem mais ricos. E de repente eles fecham suas fronteiras. Isso simplesmente trava toda a economia chinesa porque eles param de exportar, cara. Não faz sentido. Para mim não faz o menor sentido você atirar no próprio pé para atingir o seu inimigo depois. Vou testar minha arma. Primeiro eu vou atirar em mim, aí eu vejo que tem efeito e agora sim eu atiro no restante do mundo. Não faz o menor sentido, cara. A galera fala muito, por exemplo, da cidade de Wuhan, onde teoricamente o surto teve mais potencialização e dali ele subiu para o mundo. O mercado de frutos do mar de Wuhan e tal, é famoso, da tradição culinária, da cultura chinesa. Interessante pra caramba, Wuhan. Você sabe o que é Wuhan? Porque aparentemente, pelo menos nas correntes de WhatsApp e de posts de Facebook dos bolsominions, Wuhan é a capital do lugar onde pessoas comem cachorro. É isso. Lá a galera come cachorro, lá a galera come morcego, lá a galera come cavalo, lá a galera come gato, come rato. É basicamente isso que você vê nas redes. Wuhan é uma das capitais tecnológicas da China, cara. Então se você quisesse disseminar um vírus, seria um local ideal ali. É uma espécie de vale do silício chinês. Tem muita grana envolvida ali. Se você atingir aquele local estratégico da China, você praticamente garante que ia afetar a economia chinesa. A região de Wuhan era isso. E foi a mais afetada pelo surto do coronavírus. Volto a dizer para vocês, faz sentido atirar no seu próprio pé, testar a arma em você próprio antes de atingir o inimigo? Ou não era mais fácil atingir o inimigo, no caso dos Estados Unidos, primeiro, e depois ficar de boa tranquilamente? Quem sabe até com a vacina, já aparecendo, olha, vocês estão com vírus aí, não sei de nada, mas eu já tenho a vacina. Não faz sentido, cara? Não faz sentido. Faz sentido de vez em quando você começa a desconfiar que a China não foi a culpada, pode ter sido simplesmente a vítima de tudo isso. A primeira a tomar o tiro. Não a primeira a se infligir o tiro. Então, se ela tomou o tiro de um inimigo, quem foi que ganhou, de alguma forma, algum tipo de vantagem econômica sobre a China? Talvez não vantagem econômica no confronto direto, mas prejudicando a economia chinesa, o crescimento, desabando a estrutura deles de crescimento. Quem é que fica favorecido nesse momento? Quem é que se sentia ameaçado pela China? Você que tem que tirar suas conclusões. Você que tem que observar aí, quem é que está favorecido, de alguma forma, com a China caindo. Com a China enfrentando essa crise. Olha, mas a China já está agora controlando o surto. Lógico, primeiro atingiu eles. O local mais afetado até agora foi a China. E eles têm condições e capacidade de tentar conter o vírus. Eles têm um estado forte. Diferente de outros países que têm estados mínimos. Não tem condições, por exemplo, de fechar a fronteira imediatamente se for necessário. Olha o Brasil aí, na putaria. O mundo inteiro fechando a fronteira e o Bolsonaro aqui. Mas é histeria, é fantasia. É difícil, cara? Estado forte, Estado nacionalista é um Estado forte por natureza. Então eles têm um controle sobre a massa.
Às vezes até muito rigoroso na minha visão. Até muito suspeito até. Mas mesmo assim, eles têm condições e capacidade de conseguir superar uma pandemia ou um surto local como esse muito mais rápido do que outras nações. Eles constroem um hospital para não sei quantos mil leitos em 10 dias. No Brasil são 10 anos. Muitas vezes nem terminam o hospital. Vê a diferença de postura, de comando? É de estado forte para estado fraco, estado mínimo? Eu não estou pagando pau para os chineses. Eu só não vejo sentido nessa estratégia chinesa que a galera alega que descobriu aí, que a China fez isso propositalmente para dominar o mundo. Olha, mas a China tinha milhares de dólares, então ela valorizou a moeda norte-americana, né, para ficar rica. Cara, faz sentido para você valorizar a moeda do seu inimigo? Faz parte de uma estratégia de derrubar os norte-americanos afetando a sua moeda, correto? Mas não valorizando, e sim desvalorizando. Valorizando para vender os títulos pode gerar uma grana momentânea, mas também gera muita grana para os Estados Unidos, não? Ou não? Os Estados Unidos agora controlam a moeda mais cara do mundo. Eles podem comprar o mundo com a sua moeda agora. O que me irrita mais nesse cenário aí é a galera falando que tudo faz parte de uma conspiração esquerdo-comunista para prejudicar o Bolsonaro. Colocaram o mundo na quarentena, isolamento, lei marcial, pânico e desespero, inclusive dentre as autoridades, atitudes extremas, fechamento de fronteiras, economia mundial em crise, só para atacar a imagem do Bolsonaro. Faz sentido para você, cara? Se você não acreditou em nada do que eu disse até agora, com certeza isso faz sentido para você. É uma conspiração da esquerda, no mínimo deve estar o Lula por trás disso. Não, mas a economia do Brasil agora foi prejudicada por causa desse golpe da China. A economia nossa já estava derretendo, ou você não tinha percebido ainda? Pois já estava quebrada. O dólar já vinha aumentando antes do surto do coronavírus. O desemprego já vem aumentando e a informalidade, que é mais perigosa ainda, vem disparando já desde o ano passado, retrasado, desde o golpe do Temer, desde o final do mandato da Dilma. Então não vem falar pra mim que é agora com a China quebrou tudo. Pô, porque se vocês falam aqui pra mim, mas é uma fantasia, histeria forçada, né, pânico forçado na mídia sobre esse vírus, que não é nada disso. Ué, não é nada disso e mesmo assim tá quebrando a sua moeda? Mas a culpa da queda da nossa moeda, o dólar valorizado, a gasolina subindo, a bolsa quebrando, é dos chineses. Pô, mas tem que decidir. É uma fantasia, é uma histeria forçada ou é a realidade que está te afetando? Não, mas a nossa economia já estava quebrada. Já está em colapso. Não adianta vir com medidas aí paliativas que vão durar um mês ou dois aí para tentar forçar o consumo, forçar o mercado. Sabe quando eles ficam aí se gabando de que a inflação está baixa? Qualquer economista idiota e mais burro possível sabe muito bem que a inflação baixa, nesse cenário de desemprego e estagnação de mercado, nada mais é que um reflexo de um colapso econômico. Não sou eu que estou dizendo. É qualquer um que entende de economia. A inflação baixa é só um reflexo de que vai quebrar. Porque não tem como você trabalhar com inflação, aumentar os juros, se ninguém compra nada, se ninguém gasta nada. A bolsa está com problema. Lógico, os investidores estrangeiros estão sacando todas as suas reservas e seus investimentos do Brasil. Tem um louco no comando do Brasil. Não faz sentido você investir num país onde o presidente fala que quer dar um golpe. O presidente dá risada, exaltando ditadores do passado, regimes militares. O presidente fala que o Leonardo DiCaprio colocou fogo na Amazônia. Não faz sentido investir num país desse. O cara é maluco. Mas você acredita no que você quiser, né, cara? Valeu.